Alô, 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 um, dois, três, testando. Vamos lá, pode arrochar o nó aí, meu chapa. Boa noite, meu amigo Luciano. Boa noite aí, garoto. Como é que tá, Rafael? Estão bem aí e tal. É, eu recebi algumas polêmicas, viu, velho? E eu queria estar fazendo esse vídeo aí para também alertar isso aí. Lembrando que, lembrando que, mais uma vez, que eu não sou ateu, também não sou teísta, eu sou racionalista, né? Eu não. Racionalista. É bom É, sempre falar para pessoas ficar é, ligadas. é bom falar porque as pessoas pensam que eu defendo alguma igreja, Alguma algum religião, né? religião, né? É, porque tem muitas, Entendeu? né, por aí no Brasil. Tem muitas no Brasil, entendeu? Tem muita coisa aí. Então o que é que acontece? Muitas pessoas pensam isso, entendeu? Porque eu fico refutando algumas pessoas, né? Mas eu refuto porque é muita mentira, entendeu, meu amado? Mas eu não Cristianismo, tenho, né? eu não tenho religião nenhuma, não sou tendencioso, ao contrário, eu não gosto de pessoas tendenciosas. E, Certo. e tem muitos indivíduos aí do sistema religioso que são tendenciosos, eu diria a maioria, viu? Então, teve um vídeo aí que eu queria até estar falando sobre esse tema, que é sobre a questão da homossexualidade de Davi que eu fiz, se lembra? Me lembro. Deu polêmica, né, minha amada? Polêmica. Vê se achou. Davi e Jonas, né? Jonatas, né? Davi e Jonatas, É. certo? Tem uns cabos aí que Isso é estão querendo polêmico, defender. viu, irmão Rafael? O negócio é Tem meio gente que tá complicado. querendo defender. Tem gente que tá querendo defender sua boia aí, entendeu? Hum. Como quer defender sua boia, não quer assumir isso, entendeu? Então é complicado. Olha, só para tu ter uma ideia, existiu um jogo de palavras que foi feito por pastor Daniel Malafaia. Sabe quem é Daniel Malafaia? Manuel Sobrenome aí, né? é o irmão de Cila Malafaia, certo? Certo. Certo? A Igreja Assembleia de Deus do Campo Grande, Rio de Janeiro, Uhum. liderada pelo pastor Daniel Malafaia, tornou-se um foco de atenções por causa de uma revista de palavras cruzadas. Hum. A edição número 4 da revista Palavra Cristã traz na página 6 uma pergunta sobre a relação que Jonas mantinha com Davi. O enunciado da revista diz: Jonathan com a relação a Davi, conforme o livro de 1 Samuel, capítulo 18. Porém, a resposta, embora coerente com o relato bíblico, causou estranheza, ou seja, amante, certo? Uhum. E depois ele disse que foi um erro gráfico. Foi. Eita, meu irmão. Observe, ó. E os homens estavam comemorando aí, rapaz, a CBB aí, 100 mil cópias da Bíblia em todo mundo. Deve ter sido um erro, né? Talvez. Não, deve ter sido um erro, mas vamos ver se é erro mesmo. Tá entendendo? E então eu vou estar falando de tudo hoje referente a isso, né? Porque tem gente que quer defender sua bola. Se realmente fosse uma mentira, minha amada, eu Digam era. aí, homem de Deus. Com Opa, certeza. entrou no papo aí, né? Estamos gravando, meu amado. Estamos gravando aí, meu amado, entendeu? É, estamos gravando aí. Tem direitos autorais aí pra você, Thiago, ou não? Tem. Tem? Então vou botar na conta aí do irmão Para a Rafael. igreja. Ah, sim. É, então, o que que acontece? Quando eu coloquei isso aí, o povo pensa que ele está dizendo isso porque ele deve ser do ateísmo, né? Hum. Que as pessoas têm suposições de aquilatar isso, tá entendendo? Quando você não fala algo de acordo com o sistema religioso ou de acordo com o que a maioria dos religiosos pensam, eles começam a falar isso, né? Não, porque o cara tá tendenciando, tá entendendo? E, enfim, então quando eu disse em referente ao o texto do Daniel Malafaia,
gerou polêmica, né? Porque, assim, no tempo, era a palavra amante, entendeu? Em relação à relação de Davi com Jonatas, e foi uma palavra cruzada, e foi da própria revista da Assembleia de Deus, entendeu? É a revista número 4, tá me escutando? Tô escutando. É, e o texto desse capítulo, no livro de 1 Samuel, diz que nos primeiros 3 capítulos, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonathan o amava como sua própria alma. Nessa passagem, as pessoas ficam dizendo que não existe homossexualismo. A gente vai analisar e vamos ver. Lembrando que eu não estou aqui para tendenciar para nenhum lado, viu? Eu estou aqui para realmente falar o que na realidade foi. Agora só que tem gente que para manter É porque a tinha um mentira. camarada aí falando, né, que a interpretação irresponsável e tal. Interpretação, mas é porque ele quer defender sua boia, né, meu amado? Ele quer defender sua boia. Se dizer que é isso, ele que idolatra Davi, aí vai começar O a. pastor Goulart. Pastor Goulart. Qual é o nome dele? Goulart é o sobrenome dele. Ele tá defendendo porque essa interpretação tá sendo muito irresponsável pelo movimento gay, né? Né? É, Lembrando o que movimento gay cristão. eu só queria deixar para ele uma seguinte caso, né? Eu não sou gay e eu tenho um filho, né? Só queria deixar para ele esse caso. Se ele vem dizer que, ele tá defendendo isso porque ele é gay, eu não sou gay, Pois tá né? aí, pastor. Então, assim, mas só que tem que falar o que é verdade, tá entendendo? E o que foi a palavra correta, né? Vou estar falando da palavra do hebraico que ele falou, né? Que o cara é tendencioso, viu? O cara é tendencioso. A própria igreja quer manter é, essa mentira aí, né? Por muito tempo, mas não vai adiantar não, entendeu? Uhum. Porque é muita mentira, viu? É, porque diz que a interpretação aí é muito irresponsável, tem que usar exegese, titi. E o pior disso tudo, porque é, as pessoas às vezes ficam propícias é, a receber tudo isso, porque, meu amado, na realidade, eles querem ouvir isso, você tá me entendendo? Tô entendendo. É tanto que ele foi aplaudido, esse pastor. Então, assim, o Daniel Malafaia disse que foi um erro, certo? Só que na própria revista dele ele botou. É muito interessante, né, isso? O irmão de Malafaia. Foi um erro, né? É que fazem muitas bíblias, né? Acaba erro de gráfica, né? Né? Tem que mentir um pouquinho, né, não? O nosso amado Caco Rocha entrou aí, Thiago. A gente vai estar falando sobre isso aí, sobre essa questão que vamos ver, né? Vamos primeiro analisar. No livro de Lucas, observe, né? No livro de Lucas diz o quê? Que a descendência do Salvador veio também da descendência de Eli, né? Certo? É ou não é no livro de Lucas? Vocês já observaram isso? Qual o livro aí de Lucas? Sim. Vamos ver aqui na Almeidinha, né? Usar a Almeidinha aqui, né? Que não completou, mas o Jacob concluiu o resto. Lucas o quê? Deixa eu ver minha Bíblia aqui. A genealogia. Baixa um pouco esse volume aí. Tem jeito de baixar, porque. Tá, Lucas 3:23. Não é isso? Lucas 3:23. Lucas 3:23.
muita mentira, né, meu amigo? Que é o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Você sabe quem foi Eli? É aquele camarada do livro de Eli, é? É por aí. Tiago deve saber, não, Tiago? Eli. Sabe aí, Caco Rocha, quem é? Ele era simplesmente um indivíduo que Tem teve um filme sua. aí, né? É, O Denzel Washington, né? Que é ele fazer o filme lá do livro de Eli. Mas conclui eu, irmão Rafael. a descendência de Eli que nascesse era amaldiçoada, né? Era amaldiçoada? Era amaldiçoada. Hum. Então, se o próprio Salvador veio da descendência de Eli, era amaldiçoado. Ah, então vamos para a genealogia que está em Mateus, né? Mateus. Mateus capítulo 1, versos 1. Rapaz, você tá confuso, não, irmão Rafael? É, não. Hã? Eu tô confuso não, a Bíblia tá confusa. Mateus. Capítulo 1, versos 1. Livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Certo. Abraão. Filho de Davi. Uhum. Você sabia que Jeconias era da descendência de Davi? Sabia? Se Jeconias é da descendência de Davi, também Jeconias tinha sua descendência por maldição. Entendeu? Então, para onde ele for, é lapada. Você está entendendo a lógica? Tô entendendo. Então, Davi era o quê? Amaldiçoado. Ela não era, porque era da descendência de Jeconias. Descendência de Jeconias, é, realmente. Veja se não era descendência de Jeconias. É. Então, era amaldiçoado. Certo? Certo. Veja as passagens que eles defendem. Agora vamos para as argumentações. Tem a palavra até em hebraico aí, né? Que o pessoal tá falando aí. É O muito. pastor falou, Não, né, a gente vai estar chegando aí. sobre Davi e tal. Sem bronca. Uhum. A gente vai falar pausadamente. Jeconias, eita. Jeconias, né? Então, para onde ele estão? Se Jeconias era amaldiçoado e Davi provém a própria genealogia de Jeconias, do rei Jeconias, está lá no Velho Testamento. Então, meu amigo, tem alguma coisa errada aí, viu? Eita. Agora, vê só o que acontece. Você não tá me enrolando não, Rafael? Rapaz, Rapaz, eu creio que não. não pode, Observa cara. aí. Não pode ser isso. É complicado, né? Mas Acontecer ele isso não na quer ver. Bíblia Sagrada? Bíblia Sagrada. Vamos ver. Ai, que coisa, né? Aí o que acontece? Eles pegam e ficam defendendo isso sem observar essas coisas. Agora, observa. Algumas indagações de alguns religiosos é o seguinte: observa. Lá em Êxodo, capítulo 4, verso 27, fala que disse o Senhor a Araão: vai ao deserto ao encontro de Moisés, e ele foi, encontrando o monte de Deus, o beijou, certo? Aqui o beijar foi traduzido com a palavra totalmente diferente do que se traduzido nos outros Velho Testamento. Nas outras passagens que fala em relação a algo mais íntimo, certo? Lembrando que o fato dele beijar, isso não quer dizer que ele é homossexual, com certeza, certo? A questão não é essa. A questão é que Davi teve a descendência por maldição. Você está me entendendo? Então, aqui o fato dele beijar, a palavra traduzida não foi a palavra que pelo hebraico simbolizava algo próximo à lascívia ou relação sexual ilícita, entendeu? Não tá Beijar nada, porque tá aqui na Bíblia, né? Assim. né? A passagem que se fala referente às questões, por exemplo, que se pode observar do livro, que tem algo contra
muito, como é que eu posso dizer, algo que deixa os evangélicos com a cabeça com os cabelos em pé, é essa passagem, né? De 1 Samuel, né? Uhum. Que se fala sobre Davi e Jonatas, né? Que Certo. tinha uma relação muito íntima, né? E no texto fala que é amizade. Eu Então creio nessa que esse texto aqui o pessoal nem fala muito, viu? não fala muito não, mas observa também que você tem que considerar que a questão de Davi por ter vindo do rei Jeconês é amaldiçoado e de Eli também. Sim, isso eu já Então, compreendi. Davi já tinha por genealogia a própria maldição, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa questão, nesse mérito não, certo? Vamos Certo. observar é, a questão do que foi dito por alguns religiosos que tentam esconder isso, certo? Então eles colocam a passagem de Êxodo, que é o fato dele ter beijado, né? Era a questão de beijar lá no deserto, era uma questão normal. Aí eu não vou nem estar entrando, certo? Mas se você observar no texto que fala sobre a expressão elfa de Davi, os dois se jogaram no chão. Um tirou a roupa do corpo todinho e deu pro outro. Quer dizer, tá entendendo? É totalmente diferente. Mas eu vou entrar no hebraico, né? Teve um indivíduo que veio falar sobre isso. Eu vou entrar no hebraico do que ele citou, né? Outra passagem que a gente pode analisar é referente a Êxodo capítulo 18, verso 7. É o pastor Goulart, viu? Que entrou nesse Glado, assunto. né? Esse indivíduo aí. Êxodo capítulo 18, verso 7, que fala assim: Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Certo? Aí, essa passagem, a pessoa pode interpretar pelo hebraico conforme a questão parecida com a de Davi, mas não foi porque inclinou-se, certo? Não está dizendo que se jogou no chão ou tirou a roupa, certo? Então, vamos agora para o livro de Ruth, que em 1,14 fala o seguinte: Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Órfão beijou a sua sogra. Veja, e Órfão beijou sua sogra. Está dizendo que a outra tirou a roupa para dar para a sogra. Não está dizendo isso. Está dizendo aqui que a Órfã beijou sua sogra. Pode ser um beijo por amizade ou por proximidade, um beijo sem malícia, certo? Sim. 1 Samuel tem a questão de 10:1, fala: Então Samuel tornou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Isso aí também é uma questão pelos hebreus, tudo bem, normal. O fato de beijar não está dizendo que ele se jogou no chão, que tirou a roupa por outro, tudo bem. Em 2 Samuel, capítulo 19, verso 39, diz também isso: Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também, o rei beijou o rei a Bazipai, certo? Também está dizendo que beijou, mas está dizendo que também o outro se jogou no chão e tirou a roupa. Em Lucas 7,45 diz assim: Não me deste ósculo, ósculo significa beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés, certo? Aí também é um beijo que não simboliza a questão de malícia, nem nascível, nem nada referente a com intenção, certo? Em Romanos 16:16, saudai-vos uns aos outros com ósculo. Novamente, ósculo significa beijo, santo. Também em 1 16:20, em 2 Coríntios 13:12, em 1 Tessalonicenses 5:26, em 1 Pedro 5:14, certo? E a passagem que fala, que é uma continuação, se você ver a 1 Samuel 20, 40, 41, que fala: Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonathan com o rosto no chão, veja, com o rosto no chão. Depois despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonathan, certo? Porque o livro 1 e 1 e 2 de Samuel se preocupam com a naturalidade dos seus textos, com a perseguição de Davi com Saul. E o que será que o levou a se estilizar de acordo do 16 de
estabelecer suas raízes judaicas e unir-se aos seus mais ferrenhos inimigos, os filisteus. A história de Davi e Jonathan é uma mais controversa de toda a Bíblia. Dizem que Davi e Jonathan eram melhores amigos, mas quem lê a passagem ou com sem ajuda para a interpretação rapidamente chega a outra conclusão. Vou citar apenas algumas passagens no que considero mais relevante. Na maioria dos casos, as frases são tão explícitas que não é necessário citar os versos que precedem ou que lhes seguem, mas quando for necessário farei algumas referências, certo? Qualquer dúvida que possa surgir, pergunte ou consulte o texto completo, lá de 1 Samuel, capítulo 20, total. O versículo, né, 41, o 1 Samuel, capítulo 20 em diante, certo? Leu o capítulo inteiro. Observa, veja. Se você ler, você vai ver que teve um indivíduo que ele citou algumas passagens, certo? Inclusive citou uma palavra hebraica. Mas antes de entrar nessa concepção, eu vou estar informando também outras passagens. Observe. Referente a questões homossexuais. Com isso, o que eu não estou dizendo é que a homossexualidade é permitida pelo pai. Não. O que eu estou dizendo é que o texto se falava uma coisa e o povo está dizendo outra para manter simplesmente a aparência, entendeu? E obscurecer isso, certo? Referente à questão de Davi e Jonatas, certo? Tá me escutando, vocês? Certo. Bom, se você for Gênesis 13, fala assim: era maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Maus para quem? Eu imagino que eles eram bem alegres, certo? Os 2 anjos que visitavam Jó lavavam os pés em come. Eles são sexualmente irresistíveis aos sodomitas. Gênesis 19, versos 1 ao 5. Agora, observe o seguinte. Que a palavra que teve um indivíduo que chegou na internet que falou do hebraico, certo? Referindo-se que não era questão de amor, no sentido de lascívia, de relacionamento entre 2 pessoas do mesmo sexo. Ele colocou a palavra ahavá. Foi ou não foi? Observou isso, Michel? Ahavá, sim. Ahavá, que simboliza tanto amor entre um homem e uma mulher, também pode simbolizar reflexão, uma questão de prostituição. Davi estaria está se referindo ao amor, certo? Ele disse que não era o amor no sentido porque todas as características que se falava essa passagem de Samuel, na passagem do Velho, falou amor ao próximo, né? Se for ao próximo, ele tem que fazer isso, tá? A palavra ahavá. Só que eu quero saber de onde ele tirou essa palavra ahavá. Porque observa a pronúncia, Iahavá. Veja, Iahavá. Ele botou A-H-A-V-A-H. Vem quase da mesma raiz de Yahuvá, ou Yahuvé, ou Yahová. Vê se não parece. Sim, são parecidas, né? É parecida. Por quê? Porque a palavra não é essa. Certo? A palavra não é essa, mano. Não é essa, Yahavá. E eu vou estar mostrando por quê. Veja. Se você fosse dirigir a palavra conforme tem que ser, se você for para o grego, a palavra é porneia, certo? A palavra no grego é porneia, que significa a questão de prostituta, de prostituição referente ao pecado, certo? Se refere à prostituição ilícita, à relação sexual ilícita. Foi a questão de Davi, e existia a questão
homossexualismo. Então ele colocou uma palavra Yahavá e não era. Mas vamos para o hebraico, né? A palavra correta é Naaf, certo? Uhum. Naaf. Eu já botei até esse vídeo desse pseudo pastor aqui do lado. É correto. No hebraico, a palavra não é Yahavá, é Naaf. Ou seja, ele muda tudo, meu amigo. Ele muda tudo. A palavra correta não era Yahavá, que era amor entre duas pessoas de forma sem malícia, sem intenção de prostituição. Não era. A palavra correta pelo original hebraico era Naaf, que traduzindo para o português quer dizer simplesmente adultério ao pai. A palavra, vou até digitar aqui, vou até digitar embaixo como é que fica. Uhum. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu. Naaf. Yaaf. Certo? Essa palavra, isso é pelo arcaico, que eles tiraram, né? Porque essa palavra Yahavá, ela vem pelo hebraico moderno. Só que essa palavra Yanaaf simboliza realmente, ó. Naaf simboliza adultério. Pai. Você tá me entendendo? Sim, tô entendendo. O certo era Yanaaf. E você até pode botar no moderno, colocar pelo moderno, você vai até estar colocando Moiekeru pelo grego. Moiekeru. Você verifica isso em Ezequiel 16:32 e em Mateus 5:32, certo? Do grego. Essa palavra aqui, ó. Vou até botar também, ó, aqui, ó. No grego, né? Já no grego já moderno, não é nem no grego antigo. Não é antigo, é moderno. Mas a palavra correta é essa aqui, ó. Certo, tá aqui, Certo. tá, tô mostrando. Ao pai. Adultério referente ao pai. Entendeu? Que não era Yahavá. Feito ele botou, não tem nada a ver. O problema é que se colocar aqui realmente que teve um erro referente às zonas, então tem gente que vai se quebrar aí, viu? Porque vai dar menção, se Davi era homossexual, então nós podemos ser. Muitas pessoas vão dizer isso, tá entendendo? Uhum. Mas tem que falar da verdade. Então, já estão jogando já para movimentos aí, né? Eu estou dizendo com isso que o criador ele simplesmente disse que isso era certo. Sei. O que eu estou dizendo é que tem que ser falado a verdade. E na passagem dessa de 1 Samuel 18 em diante, né, que fala sobre Jonatas e Davi, está se referindo realmente à homossexualidade dos dois. Por isso que Saul perseguiu. Pode ver que espírito maligno da parte do Senhor. Veja se não é que fala. Sim, é. Por causa disso. Porque era impureza. Então teve esse pastor aí que está falando besteira, mas não sabe nem o que está dizendo, porque ele pega sempre do indício. É o Rubens Goulart. Ele é leitor de gibi. Leitor de quê? É de gibi. De gibi. Leitor de gibi. Turma da Mônica. Turma da Mônica, Cascão, como é que é? Tio Patinhas. Patinhas. Né? Então, assim, eu entendo o lado dele que se o indivíduo começar a simplesmente dizer, não, realmente eles foram,
Então vai dar menção para os homossexuais dizer, ah, tá vendo? Então você não pode falar de nós. Tá entendendo? E, e se Davi foi, por que não podemos ser? Certo, Você tá me entendendo? tô entendendo. É, então tem vários. Tem o irmão Thiago aí também, se o irmão Thiago quiser se pronunciar aí. Acho que ele não quer não, quer só escutar mesmo. Então, então quando fala Yahavá, que esse Alô? Ah, falou. tá aí. Se você quiser se pronunciar, ô Thiago, sobre o assunto. Não, fica tranquilo aí, pô. Rafael tá dizendo bem. Ok. Então, assim, informar que na realidade o Criador dá permissão e aceita isso, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a palavra que ele está dizendo não é correta, Yahavá. Isso já entendemos já, que não tá. Então, tipo assim, se o cara quer dizer uma mentira para não dar Pra prioridade, não comprometer o sistema, né? não comprometer o sistema e essa disputa que existe entre os protestantes e os homossexuais não dá margem para eles, então eles falar uma mentira, eu acho que isso aí não é por aí. Eu acho que deveria ser falada a verdade desde o início, independente se fulaninho vai levar para um lado ou para o outro. Você está me entendendo? Ok. É, É verdade isso, Rafael. Eu não entendo essa implicância dos protestantes. Isso é só os protestantes, né, bicho? Com o homossexualismo, né, cara? Eu não entendo, bicho. Entendeu? É uma perseguição ferrenha aos homossexuais, né, cara? Eu acho que se eles vivessem no tempo de Yahushua, eu acho que eles se comportassem dessa maneira e Yahushua não ia se agradar, não, porque ele mesmo falou isso, né? E quanto aos que se fazem eunuco, né? E quanto aos que são feitos eunucos? Isso é Dizer- interessante. é Quer complicado. dizer, tem alguns, cara, que fazem. É muito estranho, cara, essa perseguição dos protestantes com os homossexuais, enquanto o próprio Yahushua essa perseguição e nem essa religião, condenação. né? Total. Tem algum problema com o protestantismo que eu acho que é o seguinte: eles querem esconder os problemas deles perseguindo os outros, entendeu? Sempre foi assim. O protestante é assim, cara. E eu acho assim, tipo assim, se é pra falar a verdade, tem que ser falado, entendeu? E independente se for vai levar pra um lado totalmente diferente. Isso aí é com ele e o Criador, não tem nada a ver com o homem, tá entendendo? É verdade. Eu acho que, por exemplo, ele não pode deturpar uma palavra que é totalmente outra coisa, para dar menção ao próprio protestante e à própria religião que eles têm. Eu acho que isso aí é errado, tá entendendo? Por exemplo, uma palavra que era Ia-Anaf, certo? Que se referia a Lutero ao pai, referente a Jonathan Davi, pois que o espírito maligno da parte do Senhor Saul perseguia Davi por causa disso. E eles pegar e dizer, não, é Yahavá, ou seja, pegar a mesma raiz de Yahuvá, ou de Yahuvé, ou de Iavé, tá entendendo? E começar a mudar o significado. É isso que eu estava falando nos vídeos anteriores que eu já tinha feito. É porque as palavras ficam semelhantes no arcaico, por causa tem vogal, entendeu, bicho? É complicado, bicho. Então, por não tem vogal, aí eles pegam esses sinais diacríticos, né? angustiado e abatido. E tratam como vogal. Então fica complicado. parecido e ao mesmo tempo equivocado. E outra coisa, o pior é que Tanto Davi Ianaf eu e botei até um A, mas na realidade eram no próprio reis arcaico não existe essa duplicação deixaram de A. bem claro
entendeu? Eu bem botei já para a evidente pronúncia, no entendeu? texto bíblico. Yanaf, No assim, entanto, a eu repetição do gostaria A, mas eu de botei já para responder essa a questão de pronúncia, uma já forma pela bem questão simples. É da verdade, poderia pronunciar, Que é citar. a entendeu? palavra Então, hebraica que assim, aparece aqui não, no mas é texto, porque, tipo assim, por exemplo, nos quando se fala manuscritos Yahushua, chamados também não originais, existia a questão do é a ditongo, palavra hebraica ahavá. né? A palavra Então, hebraica é Ahavá, que ele fala aqui. na palavra hebraica é Yahavá, entendeu? Então não existia também o ditongo, mas tinha gente também que estava colocando na internet simplesmente o nome Yahushua com ditongo por questão de pronúncia mesmo. Porque as pessoas sabiam que na verdade não existe Não ditongo existe ditongo, né? no hebraico No arcaico, hebraico. né? Então assim, era mais por questão de pronúncia mesmo, apesar que o próprio ditongo vem pelas próprias consoantes vocalizadas, entendeu? Mas aí eu não vou entrar nem nesse método, até porque o assunto não é esse. Então, tipo assim, aqui não tem essa repetição desse A, como eu botei aqui, mas é por questão também de pronúncia, para quem está lendo a primeira vez, entendeu? Yanaf, Yanaf, que simbolizava adultério ou ato lascivo referente ao pai, que Davi tinha com Jonatas, entendeu? Então, assim, tipo, eles era uma coisa, ele diz outra só para manter a pose, entendeu? Então, aí bota texto, aí bota vários textos, né? Entendeu? Uhum. Para É se tanto que respaldar. no vídeo desse rapaz aqui tá como Davi não era gay, 2 Samuel 1:26. Eu acho engraçado é que esses camaradas eles gostam de afirmar uma coisa, uma que ali o bicho. Que Davi não era gay, cara. Entendeu, cara? É complicado, pô. Ele botou no vídeo dele aqui, homossexualidade. A Davi não era gay, 2 Samuel 1:26, pastor Rubens Goulart. Só que lá em 2 Samuel, veja, essa questão de meu irmão não existia não, meu amado. Meu irmão, quando se falava meu irmão, é porque era simplesmente pessoas. Por exemplo, anteriormente existia aquela questão de, por exemplo, Sara e Abraão. Era irmão, bicho. Você tá me entendendo? Tô Mas os dois eram o quê? entendendo. Ao mesmo tempo mulher. Isso. Mas, mulher e marido. Uhum. Mas eram irmãos. Por exemplo, João Batista era irmão do Salvador. Era primo, quer dizer. Era primo. Então, como se fala irmão, a palavra irmão não é contexto porque era irmão, não. É porque as pessoas lá se chamavam de irmão. Entendeu? Porque fazia parte dos seguidores eram seguidores e eram pessoas que se fala ungidas, né? Porque Saul era ungido, que é a palavra machia. Davi também era ungido. E Jonathan era filho de Saul. Entendeu? Então a questão irmão não era porque era de amigo, não. A questão de irmão era por causa disso. Entendeu? Referente ao mesmo sentido da questão de Sara com Abraão. Observe também que no decorrer do texto, mais maravilhoso me era o teu amor do que amor das mulheres. Você tá me entendendo? Então, tipo assim, eles querem simplesmente deturpar o próprio texto, entendeu? Por exemplo, se você ler o capítulo 2 todinho de 2 Samuel, você lê o 2 Samuel inteiro, é bom que a pessoa leia e releia várias vezes, certo? Leia e releia várias vezes. Por exemplo, você lê a questão de 2 Samuel 3, 2 Samuel 4, 2 Samuel 5, 2 Samuel 6, lendo todo o texto. E quando ela chegar na passagem de 2 Samuel, capítulo 18, entendeu? Ela vai ver que é totalmente diferente, entendeu? Que o Espírito do Pai
e Davi simplesmente por causa desse caso, porque o Criador não aceitava a questão lascividade de, de Davi e Jonatas. Por isso que você vê espírito do Pai é, é o espírito maligno do Senhor. Veja se não é. É, Por causa disso. Só que o povo quer obscurecer isso, tá entendendo? E fica com essa questão o sistema ele não quer deixar, né? Deixar todo mundo ali nas rédeas deles lá, né? No curral. se ele era ou não era, pra mim não interessa, mas como tem que ser falado a verdade, entendeu? Então, tem que ser dito, entendeu? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Observa 1 Samuel 15, verso 14. Diz assim, não, 1 Samuel 16, verso 14 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Tem pessoas que ficam dizendo que o Criador só fez o bem, né? Isso. Né? Uhum. Só que eles não lê essa parte não, né? Acho que não lê. Eles, Passa mas batido. agora lembrando que também espírito no hebraico arcaico também não só simbolizava espírito, não era simbolizava não, simbolizava respiração e vento, né? Aí eles Isso. deram também outra conotação, Outra né? conotação. Aí, meu amigo, quando se fala aqui, ó, se você ler o capítulo 16 todinho, ó, no verso 17, no verso 18, no verso 19, 17, ó, assim Davi Saul esteve perante ele, o amou muito e foi seu pajem de arma. Vai ter uma hora que os dois vão, um vai tirar a roupa e vai dar o outro todinho, o cara vai ficar nu. Pera aí, meu amigo. Se o cara ler o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. E o pior é que não é só um texto ali de português. É a própria palavra hebraica que eles disseram que era Yahavá. E o certo era Yahanaf. É complicado, né, bicho? Então é isso, bicho. É muita deturpação, entendeu? Para manter a pose de várias coisas que na realidade não tem lógica, né? Entendeu? Pode dar menção a muitas coisas. Com isso eu não quero dizer que o cara tem uma relação homossexual, o criador vai dizer que isso é correto, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a palavra que ele está colocando não está correta. Eu acho que já tá bem desmembrado aí. Então é por aí. Pois é, então vamos terminar por aqui. Um abraço aí para todos aí. Até o próximo vídeo aí e tal. Um abraço para vocês todos. Estamos aí. Vamos por aí.